Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Façam todos um excelente dia, um ótimo dia. É você que faz o seu dia ser bom ou ruim. Então sejam todos bem-vindos e vamos começar mais um dia abençoado. Mais um dia com a motivação lá em cima, a energia lá em cima. Vamos começar mais um dia com a leitura da palavra de Deus, a leitura de um capítulo da Bíblia. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ler e comentar o capítulo 29 do livro de Provérbios, o livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. O rei Salomão, para quem não sabe, é considerado o homem mais rico e mais sábio que já pisou na terra, que já viveu na terra. O rei Salomão viveu 79 anos, assim como seu pai, o rei Davi. E o rei Salomão, ele governou Israel, governou o povo judeu. Ele reinou por 40 anos. E numa época de grande tribulação, de muitas guerras, o rei Salomão governou Israel por 40 anos em paz, sem guerra, apenas usando sua sabedoria. E estes 40 anos, este período de paz do povo de Israel, foi o período mais rico e próspero que se tem conhecimento da história de Israel, do povo de Israel, sem guerras, apenas com sabedoria e conhecimento. O rei Salomão governou Israel por 40 anos, com muita prosperidade, muita riqueza e muita sabedoria. Então sejam todos bem-vindos. Já peço aquele like, já aperta aí o botãozão do like, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura do capítulo 29 do livro de Provérbios. Nosso objetivo aqui é levar um pouco de sabedoria, levar otimismo, vida plena para a vida de todos vocês, para o dia a dia de todos vocês. Que nada melhor do que já começar o dia com muito otimismo, com palavras de sabedoria. Então vamos lá, vamos aprender. Já chegamos no capítulo 29, está bem pertinho da gente acabar aqui o livro de Provérbios. E como é gratificante e como é bom sentir todo dia pela manhã essa energia fluindo por dentro da gente, já começando o dia com otimismo e boas palavras. Então vamos aqui pegar a nossa Bíblia. Eis aqui a Bíblia e vamos abrir no capítulo 29. Alguém pode até perguntar, né? Mas por que ler a Bíblia todo dia pela manhã, de madrugada, 5h29 da manhã? Por que ler a Bíblia? O senhor, por acaso, é religioso, evangélico e coisa e tal? Não sou religioso, não sou evangélico, não frequento igreja, não frequento nenhuma denominação religiosa. Mas sei por A mais B o quanto que é importante você adquirir sabedoria para você conduzir a sua vida, para você ter vida plena, ter vida boa. Por quê? Porque tudo começa dentro de você. Não existe nada que não esteja dentro de você. Tudo está dentro de você. Então, se você consegue administrar bem seus pensamentos, seus sentimentos, sua mente, suas palavras e seus atos, então sua vida automaticamente vai funcionar melhor. Porque se você está bem por dentro,
se as coisas estão fluindo bem dentro de você, então significa que sua vida exterior, sua vida fora de você está muito bem. Porque o mais importante de tudo é o seu interior, assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Foi isso que ele nos ensinou. Ele, que eu digo, a quem me refiro, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, se você acredita que você precisa cuidar de você, primeiramente, você está no caminho correto. Primeiramente, você precisa cuidar de você. Mas vamos lá. Vamos começar aqui a leitura do capítulo 29 do livro de Provérbios. Já deixa aí seu like, comente, compartilhe. Na medida do possível, vamos retornando aqui os comentários, respondendo os comentários. E o versículo 1 diz assim: aquele que sendo frequentemente reprovado endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído, sem que haja remédio. Então aquele que sempre é corrigido, sempre é repreendido, mas não aprende, não se corrige, endurece o seu pescoço, endurece o seu coração e não ouve a voz da repreensão, da correção, não ouve a voz do que é direito, será repentinamente destruído. A sua estupidez, a sua tolice e burrice vai lhe destruir, vai acabar com a sua vida. Uma pessoa assim, uma pessoa que vive de fazer as coisas erradas e não procura se corrigir, não procura endireitar o seu caminho, certamente será destruída. E ela mesma está se destruindo. Não é uma maldição, não é uma praga. É a pessoa se destruindo aos poucos, sem perceber e achando que ele está fazendo tudo corretamente. Versículo 2: quando os justos têm autoridade, o povo se alegra, se regozija, se alegra. Mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Então, quando os justos têm autoridade, o povo se alegra. Por quê? Porque é justiça, é uma pessoa que faz justiça. Ela está ali para fazer justiça. Ela não está ali para roubar nada de ninguém, para tirar nada de ninguém. Ela está ali para dar a cada um conforme. Ela está ali para dar a cada um conforme a sua necessidade, conforme a sua autoridade, conforme o seu trabalho. Então ela não está ali para tirar nada de ninguém. Então todos se alegram, todos se animam, porque todos serão recompensados. Todos terão justiça. Todos terão justiça. Mas quando o perverso domina, o povo pranteia, o povo chora. O povo sofre. O povo se empobrece mais ainda. Onde não há justiça, há pobreza. É um sempre tirando do outro. Versículo 3: quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai, alegra o seu pai. Ou seja, quem quer que ame a sabedoria, alegra o seu pai. Mas aquele que guarda a companhia de prostitutas, gasta os seus bens. Então aquele que busca o caminho da sabedoria, aquele que tem sabedoria, alegra o seu pai. Mas aquele que vive gastando tudo que tem, com várias coisas ruins, prostituição, bebedeira, drogas, estas coisas, destrói a família dos seus pais. Destrói a família, em grande, na maioria das vezes, destrói a sua família de origem, a família dos seus pais. Família de origem que eu digo, você pode ter, você tem, na verdade, três níveis de família, né? Você tem a família, aquela que te é originária, naquela da onde você surgiu, ou seja, a família do seu pai e da sua mãe, que é a família deles. Depois você tem a sua família, que é você, sua esposa e seus filhos. E você tem a terceira família, que é a família dos seus filhos.
consecutivamente. Então você tem a família originária, que é de seus pais, você tem a sua família original, que é você, sua esposa e seus filhos, e depois você vai ter uma terceira família, que é a família dos seus filhos. Nada mais fácil de entender. Perfeito? Versículo 4. O rei pelo juízo estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Então o rei pelo juízo, o rei pelo seu trabalho, o rei pela sua vocação, ele estabelece as suas terras, ele estabelece a terra. Ele estabelece a terra, mas aquele que vive de receber presentes, não faz por onde, recebe heranças, ele destrói tudo, Aquele que não sabe, é o trabalho que dá conquistar as coisas. Aquele que não adquiriu sabedoria e entendimento para conquistar as coisas, para conquistar as suas posses, ele transtorna tudo, ele acaba com tudo, ele destrói tudo. Porque ele não sabe o valor. Ele não sabe o valor daquilo, ele não trabalhou por aquilo. Versículo 5. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para seus pés. Então o homem que está em paz com seus vizinhos, o homem que tem bom relacionamento com seus vizinhos, ele vive tranquilo. Ele não tem briga com ninguém. Ele não está em intrigas, ele não está em demanda, ele não está em contendas com ninguém, ele não está em contendas com seus vizinhos, ele não está desagradando ninguém, então ele vive em paz. Ele pode se deitar e descansar e repousar tranquilo. Ele pode dormir em paz. Nem todas as pessoas dormem bem porque não estão em paz. Para você que está aí chegando agora, né, que não conhece ainda o nosso canal e de repente está se deparando com este tipo de trabalho pela primeira vez, nosso objetivo aqui é todos os dias pela manhã, 5h29 da manhã, é ler um capítulo da Bíblia, correto? E comentar também este capítulo de forma simples, clara, com uma linguagem bem popular, para que todos possam absorver, para que todos possam adquirir este entendimento. E aqui não existe nada programado, planejado, ou pré-determinado, ou ensaiado, não. É o que vem na nossa cabeça através da própria palavra de Deus. Então o que vem é a mensagem que vem de cima, que vem do divino, que vem do Todo-Poderoso. Então é o que vem diretamente dele. Tem nada ensaiado. A gente abre aqui o capítulo, por exemplo, hoje o capítulo 29 do livro de Provérbios, a gente abre o capítulo, lê cada versículo e procura comentar o versículo. O versículo através do nosso entendimento, através do nosso conhecimento e da nossa sabedoria. Então não existe nada ensaiado, não existe nada planejado, não. É mesmo que vem. Se eu fosse ensaiar, por exemplo, tudo isso, com certeza iria gaguejar e esquecer as palavras. Porque não existe nada melhor do que a palavra natural, não daquela artificial que é planejada. Com certeza eu não iria me lembrar da palavra que eu planejei para falar aqui para vocês, não. Aqui, através do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, a gente vai destrinchando aqui cada versículo da Bíblia. Então vamos lá, versículo 6. Na transgressão de um homem, mal há um laço, mas o justo canta e se regozija. Então na transgressão de um homem, o homem que vive de transgredir, ele está praticando o mal. Ele está laçado por esse mal. Esse mal está dentro dele. E é por isso que ele vive de transgredir. O que é transgredir? Transgredir a lei, transgredir a justiça, transgredir a palavra, transgredir os princípios, transgredir os mandamentos. Uma pessoa má,
ela não enxerga nada disso, ela não enxerga nem que ela está fazendo mal. Para ela nem está fazendo mal, para ela está tudo bem, está tudo normal. Uma pessoa má, ela não sabe o mal que causa. Uma pessoa má, ela não sabe o mal que causa. Já uma pessoa boa, quando faz o mal, ela sabe. Versículo 7. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Então o justo, ele considera a causa dos pobres, a causa das pobrezas. E o justo, o que ele pode fazer, ele faz para ajudar. É uma pessoa generosa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa misericordiosa. Então o justo, ele sempre vai considerar a causa daquele que não tem. É a causa daquele que não tem posses como ele tem. Então ele considera. E de diversas formas ele ajuda. Já a pessoa perversa, a pessoa ruim, não está nem aí não. Está nem aí não. Tudo que ele quer é para ele, e se possível que o outro não tenha. E o que ele puder tirar do outro, ele vai tirar. Ele vai fazer de tudo para que o outro não tenha. Então ele não se preocupa em saber de nada da causa dos pobres. Versículo 8. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Então os homens escarnecedores, aquelas pessoas que não praticam bem, eles levam a cidade para um laço, eles levam qualquer cidade, qualquer nação, eles levam para a destruição. Eles levam para a destruição. E veja como é sábio, né, tudo que acontece na vida. Por exemplo, na política. Por que sempre existe aquele que é de direita e aquele que é de esquerda? E as pessoas às vezes confundem, né? Por que um período você tem um governo de direita, no outro período você tem um governo de esquerda? Porque você precisa ter esse balanceamento. Você precisa balancear. Nem tudo pode ser feito por rico, como nem tudo deve ser feito só por pobre. Você tem que balancear. Porque existem muitos ricos que a causa dos ricos é ajudar o pobre, é fazer um trabalho social. É fazer o trabalho social. Mas como assim o rico faz trabalho social? Sim, o rico faz trabalho social a partir do momento que ele gera mais riquezas com o trabalho de muitas pessoas. E bom ou ruim, grande ou pequeno seja o salário dessas pessoas, de certa forma este rico está ajudando no bem-estar destas pessoas. No bem-estar destas pessoas. Deveria existir um governo pleno que sempre tenha por objetivo gastar os recursos daquela nação, daquele país, tanto com os ricos como com os pobres. Beneficia os ricos que vão gerar mais riquezas dando trabalho a pessoas pobres. E beneficia também os pobres, que vão ter uma melhor assistência médica, uma melhor educação, melhor saúde, melhor transporte, melhor segurança. Então você precisa balancear todas estas coisas. Ter um governo que balanceie todas essas coisas. O que muda em qualquer governo, em qualquer grupo político, é a ganância. É a ganância. Um é mais ganancioso e vai fazer tudo só para os pobres. Aliás, para os ricos, vai fazer só para os ricos, porque eles acham que os ricos vão resolver os problemas sociais de todos os pobres. Não. O rico não tem essa finalidade. Ele ajuda, mas a finalidade dele não é esta. A finalidade do rico é acumular mais riqueza. Então, tem que ter um balanceamento. Tem que balancear. Não só para um, não só para outro. Não só para o céu, não só para o inferno. Tem que ter o balanceamento. Mas isso é um assunto muito complexo, que exige um dispêndio de muita energia. Então é um assunto para outro tipo de vídeo.
Então, agora vamos, versículo 9. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. Então, um homem sábio que vive discutindo com tolos, um homem sábio que vive discutindo com tolos, se ele ficar irado com as tolices do tolo, ou se ele rir, não existe salvação para ele. Ele não é sábio. Na verdade, se ele entrar em debate, se ele se irar com um homem tolo, ele na verdade não é sábio. Ele na verdade não é sábio. Ele é um tolo. Ele é igualzinho o tolo. Versículo 10. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Então o sanguinário, aquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que é má, ele odeia aquela pessoa bem-sucedida, aquela pessoa que anda em retidão. Que anda em retidão. Ele odeia. Mas o justo busca a sua alma. Então o homem sanguinário, odeia o homem reto. Odeia o homem que vive em princípios. Odeia o homem que respeita os mandamentos. Odeia o homem que ouve a Deus. O homem sanguinário odeia. Mas o justo sempre procura, sempre está procurando trazer este homem sanguinário para o seu lado. Para o seu lado. Então o homem justo, ele acha, ele acredita e ele tem por objetivo trazer as pessoas que estão nas trevas para a luz. Uma pessoa iluminada, uma pessoa sábia. Uma pessoa que é iluminada, uma pessoa que é sábia, ele sempre procura mostrar o bom caminho para aquele lá que vive nas trevas. Versículo 11. Um tolo profere toda a sua mente. Um tolo profere toda a sua mente. Mas um homem sábio aguarda para depois. Então o homem tolo, ele vive disparando toda a sua tolice. Ele quer mostrar o seu grau de tolice. Então ele despende tudo. Ele investe tudo na sua burrice. Já o sábio guarda a sua sabedoria para depois. Ele não chega nos lugares já vomitando tudo que ele sabe. Não. Este é o papel do tolo. Este é o papel do escarnecedor. O homem sábio, ele guarda suas palavras para depois. Para depois que ele percebe bem o assunto, ele entende do que está sendo falado. Aí, se for solicitado a ele, ele vai dar a opinião dele. Mas se não for, ele não dá. Ele guarda suas palavras. Ele observa tudo. E só depois, se for solicitado a sua opinião, aí sim ele vai proferir a sua opinião. Versículo 12. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. Então, se um governante fica dando ouvidos a mentiras, a fofocas, a esse tipo de assunto, todos os seus servos sofrerão, se tornarão perversos. Por quê? Porque este governante governa através de mentiras, de fofoca, não de sabedoria, não de bons conselhos. Porque o bom governante, ele vai ter o seu grupo de conselheiros. Pessoas sérias, pessoas de conhecimento, pessoas de sabedoria, que vão levar o seu reino para a prosperidade, para o crescimento, e não o contrário. Versículo 13. O pobre e o homem enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Então o pobre e aquele que vive de engano vão se encontrar. E Deus vai olhar os olhos, vai iluminar os olhos de ambos. Deus dá oportunidade a ambos. Deus dá oportunidade a ambos. Deus fez ambos.
Então, ele vai iluminar. Ele ilumina a vida, ilumina a mente, ilumina os olhos das pessoas. Basta as pessoas quererem. Ele vai mostrar o caminho para ambos. Mas será que eles querem? Será que eles querem mudar de rota, mudar o caminho e irem para o caminho da sabedoria? Será que querem? Versículo 13, o pobre, não, versículo 13 já foi. Versículo 14, o rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. Então o rei que, como já falei, ele divide os recursos, divide a sua energia entre ricos, mas também entre pobres. Se ele também ouve a causa dos pobres, então seu reino será próspero. Será próspero, será rico. Seu reino será feliz, será abundante. Foi o que fez, por exemplo, o rei Salomão durante os 40 anos de seu reinado. Ele não procurou guerras, ele não buscou contendas com os outros povos, com os outros países, não. Ele investiu sua sabedoria, seu conhecimento e até suas riquezas para enriquecer o seu povo, para enriquecer o povo de Israel. E foi a época de maior prosperidade do povo de Israel. E é por isso que até hoje este é o povo judeu, até hoje é o povo mais rico que habita a terra. As grandes corporações, as grandes empresas, os grandes conglomerados que você vê hoje, se você estudar, se você analisar, se você pesquisar, você vai ver que todos estão sob o controle de algum judeu, do povo judeu. Por quê? Porque lá atrás, teve um rei, teve um governante que investiu em seu povo. Trouxe conhecimento, trouxe entendimento, trouxe sabedoria e riqueza para seu povo. E este povo é o povo mais rico até hoje, o povo de Israel. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si mesmo traz vergonha para a sua mãe. Então a vara e a repreensão, você repreender seu filho sempre que ele estiver fazendo a coisa errada e não ficar passando a mão na cabeça dele quando ele fizer coisas erradas, vai trazer sabedoria, vai trazer entendimento para o seu filho. Ele vai ser orgulho para seus pais, para sua mãe. Já aquele filho que é entregue a si mesmo, deixa aí que o mundo cria, ele só vai trazer vergonha, porque ele vai se envolver com pessoas erradas, com coisas erradas, e vai trazer vergonha para a sua mãe. Versículo 16. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Então, quando os perversos se multiplicam, quando os perversos se unem, também se multiplicam as transgressões. Se multiplicam as transgressões, se multiplicam as maldades, se multiplicam os roubos, aumenta o índice de roubo, de furto, de assassinatos, de tudo. O índice de violência naquela região aumenta muito. Quando os perversos se unem, quando os perversos aumentam. Aumentou o número de pessoas más, aumentou o número de pessoas ruins, aumentou o índice de mortalidade, aumentou o índice de assalto, aumenta tudo. Mas estas pessoas não vão prosperar. Esse tipo de pessoa não prospera. Esse tipo de pessoa não vive muito tempo para continuar com suas maldades. E aquela pessoa que é justa sempre vai ver a queda do perverso. Esta é a lógica, não é o contrário. Não tem como o perverso, não tem como o mal se sobrepor ao bem. Não tem. Não tem. Deus fez vida próspera, rica e abundante para todos. Não tem por que um ficar tirando do outro. Não tem por quê. Isto é coisa humana. Deus criou o bem. Não tem como o mal vencer o bem. Não tem.
Você pode até ter uma época aí onde que vai ter guerra, vai ter os grandes impérios, porque os grandes impérios, passa tempo ou menos tempo, vai ruir, vai se acabar. Você já teve todo tipo de império, de povo bárbaro destruindo os outros povos. Para quê? Para roubar, para roubar, para roubar. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa, só para roubar, só bandido, só ladrão. Ah, Império Germânico, ladrão. Império Britânico, ladrão. Império Americano, ladrão. Império Romano, ladrão. Império Mongol, ladrão. Bandidos, só bandidos, só bandidos. Que querem roubar as coisas dos outros. E o que acontece com esses grandes impérios? Os grandes reis. Se acaba, mas o bem de Deus, a coisa boa de Deus não se acaba, jamais. Deus criou para todos, Deus criou para todos, não tem porquê um querer tomar o outro, do outro. Ah, agora está tendo a guerra, Rússia e Ucrânia. Bandidos, 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 ladrão, americano, ladrão, bandidos. Ah, porque que os Estados Unidos querem paz lá na Ucrânia, querem não sei o que na Ucrânia, que os Estados Unidos querem não sei o que no Afeganistão, no Iraque, na Coreia. O que é? Só bandido, é só ladrão que manda o povo ir lá morrer para ele ganhar mais dinheiro. Só isso, só isso, só isso. Não tem outro assunto, só ladrão. Então essas maldades se acabarão, como o Império Americano vai se acabar. Não tem jeito, não é coisa de Deus. É de Deus? Não, não é. Guerra é coisa de Deus? Não é. Ah, roubo é coisa de Deus? Não é. Gente ruim é de Deus? Não é. Gente má é de Deus? Não é. Vai se acabar, meu amigo. Vai se acabar, não tem outro assunto, outra conversa. Você pode até não acreditar nisso, o problema é seu, é um direito seu, mas a realidade, para quem já viveu, sabe que, na verdade, o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Então é isso. Vamos lá, versículo 17. Corrige o teu filho, ele te dará descanso. Então, corrija seu filho enquanto ele é novo, ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Sim, ele vai agradar a sua alma, vai alegrar a sua alma. Não vai viver te dando trabalho. Então, corrige teu filho. Dê a ele um coração ensinável, um coração manso, um coração calmo. Corrige o teu filho. E ele te dará descanso, alegrará a sua alma. Então, corrija teu filho enquanto ele é pequeno. Perfeito? Versículo 18. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Então, onde não há visão profética, onde não há sabedoria, onde não há entendimento e conhecimento, o povo perece, o povo sofre, o povo empobrece. A falta de sabedoria empobrece. Você quer adquirir todo tipo de riqueza na sua vida? Buscai primeiro a sabedoria. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Porque é uma pessoa de sabedoria, ela não tem medo, ela não tem escassez, ela não tem pobreza. Ela já transpôs tudo isso. Ela já evoluiu tanto que nada disso faz a menor diferença na vida dela. Riqueza, dinheiro, carros de luxo, casas. Não, isso aí já não tem mais nem importância para ela. Ela já transcendeu esse nível, este baixo nível, de viver preocupada com bens materiais. Ela já transcendeu isso, ela já evoluiu, já passou esta fase. Então, o versículo 18, agora vamos para o versículo 19, é isso mesmo? Isso. Versículo 18, agora vamos para o versículo 19, rapidinho, como passa rápido o tempo, hein?
Versículo 19: um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Então, um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Então, nem sempre você vai corrigir a pessoa apenas com palavras. Você pode até tentar, mas o melhor meio de correção para uma pessoa é você dando o exemplo, é você mostrando os seus resultados. Quais são os seus resultados? Seus resultados são bons? Então, quando você mostra os resultados para as pessoas querem te seguir, vão querer te escutar, vão querer te ouvir. E aí sim, através de suas palavras, eles vão se corrigir. Aliás, através do seu exemplo, através do seu modelo, através dos seus resultados. Que as palavras, somente as palavras, na maioria das vezes, não convencem ninguém. Perfeito? Versículo 20. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, como eu já falei, aquela pessoa que é sábia, ela não se precipita em suas palavras. Ela analisa bem a situação, analisa bem os fatos e só depois ela vai proferir suas palavras. Ela não sai feito um tolo dizendo que já tem entendimento daquilo, mesmo ela não tendo. Que já tem conhecimento daquele assunto, mesmo ela não tendo. Então, somente um tolo toma a frente e se precipita em suas palavras e sai falando tudo, sem ter conhecimento verdadeiro do que está acontecendo. Então, um tolo tem mais chance na vida do que aquela pessoa que vive se precipitando em suas palavras, em seus modelos, em sua arrogância, em sua ira, em sua estupidez, porque a estupidez e a ira estão nas palavras. A estupidez e a ira estão nas palavras. São as palavras que levam as pessoas à estupidez. Às vezes, você vê brigas, intrigas de pessoas apenas por palavras. Uma palavra colocada de maneira errada é como uma flecha que transpassa, que atravessa qualquer coração. A palavra, ela mata. Então, controle suas palavras. A língua é um músculo extremamente perigoso. É uma arma extremamente perigosa, é a língua. A língua mata mais do que a pólvora. Perfeito? Versículo 21. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança o terá tornado seu filho. Então, aquele que cria e educa o seu servo desde criança o terá tornado um filho. Para quem não sabe, né, um dos homens mais falados e conhecidos na Bíblia, que tem uma história de vida fantástica, fenomenal, foi José do Egito. E José do Egito, ele foi vendido para uma caravana de mercadores como escravo. Ele se tornou escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele se tornou escravo. E chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar, que era um dos conselheiros do faraó. Então Potifar comprou José do Egito. E José do Egito, como escravo, ele abençoou a casa de Potifar. Ele trabalhou na casa de Potifar, governou a casa de Potifar
e fez a casa de Potifar prosperar muito. Prosperar muito. E Potifar o tratava como um membro da família. Porque Potifar era muito recompensado. Ele era recompensado com esse tratamento que ele dava a José do Egito. Então Deus também abençoou a casa de Potifar. E Deus fez a casa de Potifar prosperar. Então Potifar era como um rei. Aliás, Potifar era como um pai para José do Egito, e José do Egito era como filho para Potifar. E este ergueu a casa de Potifar. Levantou a casa de Potifar, fez a casa de Potifar prosperar muito. Versículo 22. Um homem com raiva acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. Então, um homem com raiva, ele quer brigar com todo mundo. Um homem raivoso, um homem nervoso, ele quer briga com todo mundo, ele afasta as pessoas, ele irrita as pessoas. Então, ele quer estar sempre procurando por contendas, por brigas. E o homem furioso transborda em sua transgressão. O homem furioso vai fazer as coisas ruins. O homem que está furioso, coração raivoso, vai sempre fazer coisas ruins. Vai aumentar ainda mais as suas transgressões. Vai transgredir a lei, vai fazer o mal. Entendeu? Este é o homem raivoso e o homem furioso. Para você que chegou até aqui, se você estiver gostando, ou não, mesmo que você não esteja gostando, dá um like aí ou dislike aí, dá uma força aí, faz com que este material chegue para mais pessoas. Vamos fazer com que esse material, com que aqui as plataformas entreguem este material para mais pessoas. Então já deixe seu like aí, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aí, beleza? O objetivo desse canal aqui é trazer para você, para mim e para todos, palavras de riqueza, palavras de vida plena. Então já dá aquela fortalecida, deixa seu like aí. Deixa para depois não, faz agora. Versículo 23. O orgulho de um homem o abate, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa de coração duro, aquela pessoa de coração fechado, que já acha que sabe de tudo, que não tem mais espaço para conhecimento e sabedoria, então aquele homem abate, ou o orgulho de um homem o abaterá. O orgulho de um homem vai destruí-lo. O orgulho do homem vai destruir. Já aquela pessoa de coração humilde, aquela pessoa de espírito humilde, né, sustentará a sua honra, será honrado. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que ajuda, que está sempre disposta a aprender, então ela terá o coração honrado, será honrada. Mas a pessoa orgulhosa de coração duro será abatida. Não dá para você carregar o fardo sozinho. Tem gente que acumula tanta coisa ruim, né, que não fica impossível carregar o fardo sozinho. Versículo 24. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia a sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. Então aquele que é parceiro de ladrão, aquele que vive passando pano, aquele que vive dando cobertura para o ladrão, para a pessoa ruim, para a pessoa má, e não denuncia, ele se torna escravo. Ele se torna escravo dessa situação. Ele se torna escravo. Ele vai ouvir sempre, vai ter conhecimento sempre das coisas ruins, mas ele não denuncia. Então esta pessoa é amaldiçoada, tanto quanto o ladrão. Diga-me com quem andas, diga-me com quem vive, e eu te direi quem é. Então, é melhor você se afastar desse tipo de convivência, é melhor você se afastar desse grupo de pessoas que vivem de fazer o mal, do que você ter a sua alma, ter a sua honra,
ter a sua integridade corrompida com determinados comportamentos. Então se afaste, não viva com gente assim, não procure gente assim no seu meio social, se afaste. Versículo 25, o temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Então o temor, aquilo que você teme, te domina, te controla, é um laço, te prende. Tudo aquilo que você teme, te prende. Tudo aquilo que você teme, você atrai. Tudo aquilo que você tem medo, acaba vindo para você. Então é um laço. O que você teme, o seu medo, vai te laçar, vai te segurar. Vai fazer com que você não evolua, porque você passa a ter medo da evolução. Vai fazer com que você não dê o próximo passo, que você não avance para o próximo nível. Por quê? Porque você teme, você tem medo. Então as coisas boas não acontecem na sua vida, porque você tem medo. Você treme só de ouvir falar em evoluir, em avançar. Você já teme, você tem medo. Você tem medo de perder aquilo que você conquistou. E é por isso que você não vai para frente. Seu subconsciente, sua mente, suas emoções não deixam você evoluir. Não deixam você evoluir. Seu medo não deixa você crescer. No livro de Jó existe uma passagem que é muito interessante, que se refere ao medo. Ele diz assim, quando estava já com sua vida destruída, o livro de Jó então diz, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque de tanto você tem medo, de tanto você ter medo de você avançar, de você dar o próximo passo, com medo de perder tudo aquilo que você conquistou, família, filhos, casa, carro, dinheiro, estas coisas, você fica com medo de investir, o medo te bloqueia, o medo te prende. O medo não deixa você andar de jeito nenhum, o medo não deixa você evoluir de jeito nenhum. Por quê? Porque desde cedo você aprendeu a ter medo, você aprendeu que você é um pobre, coitado e miserável, que não deve, não pode ter nada. Então isso está tão enraizado no seu subconsciente, que é quem verdadeiramente domina a sua vida, que quando você vai dar o próximo passo, bloqueou. Seu subconsciente vai arrumar uma solução para trazer uma dificuldade para você desistir do seu objetivo, desistir do seu caminho. O medo prende as pessoas. O medo destrói a vida das pessoas. E quanto maior o seu medo, menor os seus resultados, menor a sua riqueza. A sua riqueza está proporcionalmente ligada ao seu nível de medo, ao seu nível de escassez, ao seu nível de pobreza. Então, em que nível você está? E por que você não consegue alcançar o próximo degrau, não consegue dar o próximo passo? Pelo medo. Pelo medo, você tem medo de perder o que você na verdade nem tem, que nem é seu. Você tem medo de perder a mixaria que você tem no banco. Você tem medo de perder aquilo que você conquistou. E é por isso que você não evolui, por isso que você sempre vai ser essa pessoa escassa, carente, necessitada e medrosa. Então o medo bloqueia as pessoas, então fuja do medo, fuja. E como você consegue fazer isso? Dando o próximo passo. Dando o próximo passo, subindo para o próximo degrau. E aí, quando você chegar no próximo degrau, o que você vai ter? Outro medo. Medo de dar mais um passo para alcançar o terceiro degrau. E quando você alcançar o terceiro degrau, você vai ter medo de alcançar o quarto. E assim é a vida. E por isso que você tem que, dia após dia, um dia após do outro, você ir conquistando pequenas vitórias, dando pequenos passos, fazendo coisas pequenas. E através das coisas pequenas, você vai aprender, você vai soltar o medo e vai aprender, vai conseguir conquistar as coisas grandes.
São pequenos resultados, micros resultados. Cada dia faça um. Cada dia faça um. Cada dia supere o seu medo. Cada dia supere o seu medo. O medo da pobreza trava a pessoa na pobreza. O medo da pobreza trava a pessoa na pobreza. Já o medo da riqueza trava a pessoa na riqueza. E é por isso que o rico fica cada dia mais rico e o pobre fica cada dia mais pobre. O medo da pobreza vai te travar na pobreza. Você tem que ter medo, sim, é de ter uma Ferrari. Você tem que ter medo, sim, é de ter uma mansão na praia. Você tem que ter medo, sim, é de ter 10 milhões de dólares no banco. É esse tipo de medo que você tem que ter. Este é o medo saudável. Agora, o medo da pobreza vai te deixar cada dia mais pobre. Olha que louco, olha que loucura, né? As coisas funcionam bem ao contrário do que nós imaginamos. Parece um enigma de Deus, né? Mas as coisas funcionam bem ao contrário do que nós imaginamos. Então, só um exemplo bem simples para você entender do que eu estou falando. Pense na seguinte situação. Quando você odeia, você tem raiva de uma pessoa, determinada pessoa, você está prejudicando esta pessoa ou você está prejudicando a você mesmo? Pense nisso. Pense nisso. Se você conseguir descobrir a verdade desse enigma, você vai ver como sua vida vai mudar. Este é um grande sinal de riqueza. Agora versículo 25. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Esse já foi, né? Beleza. Então é versículo 26 agora. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Então muitos buscam o favor, os favores dos reis, os favores dos ricos, os favores dos governantes e até mesmo os favores de Deus. Muitos buscam, todos querem que Deus faça por eles. Mas Deus só vai fazer por aqueles que são dele. E quem são de Deus? Todos são de Deus? Claro, absolutamente. Deus é Pai de todos. Mas Deus vai colocar a luz em todos? Deus não habita em mentes perturbadas. Não adianta. E mente perturbada, mente que vive na escuridão, mente que vive nas trevas, mente que não tem luz, cabeça que não tem luz, Deus não habita. Não tem como Deus entrar. Não tem como Deus entrar na sua cabeça se sua cabeça vive nas trevas, vive na maldade, vive de fazer o mal. Como é que Deus vai entrar ali? Se Deus é do bem, como é que o bem vai entrar onde não existe o bem, onde só existe maldade? Mas existe uma chance, existe uma luz, existe uma oportunidade. Claro que existe para todos. Mas a pessoa tem que limpar a mente, tem que esvaziar a mente, tem que deixar a luz entrar. Como é que a luz vai entrar? Como é que a luz da sabedoria vai entrar na cabeça de uma pessoa que vive na maldade, vive nas trevas, vive na escuridão? Como? Não tem. A não ser que a pessoa deixe a luz entrar. E como é que a luz vai entrar? Você precisa fazer uma limpeza. Você precisa limpar a sua mente. Você precisa esvaziar. Como é que você vai colocar mais macarrão na prateleira que já está cheia? Como é que você vai colocar alguma coisa na cabeça que já está cheia? Não tem como. Como é que a luz vai entrar se você não deixa entrar? Como é que Deus vai entrar? Então Deus precisa que você limpe. Você precisa limpar a geladeira para você poder usar a geladeira. Você precisa limpar
a sua mente para que Deus possa entrar na sua mente. É simples assim. E se não for assim, não tem o que Deus fazer. Versículo 26, muitos buscam, não, versículo 27 agora, o último versículo aqui do nosso capítulo, o capítulo 29 do livro de Provérbios. Então já estamos chegando aqui praticamente no final deste livro. Que maravilha! E como é bom adquirir e obter sabedoria logo pela manhã. Ter uma palavra de otimismo, uma palavra de riqueza, de prosperidade, logo nas primeiras horas da manhã, para a gente começar o nosso dia bem produtivo. Então, versículo 27, um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Então, o homem que é justo é uma luz. Um homem que é injusto é uma abominação para aquele que é justo. E aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Então, o homem justo é uma abominação para quem é justo. Quem é da sabedoria, quem é da justiça, que vai querer andar com pessoas injustas, pessoas tolas. E aquele que é justo, né, aquele que é reto em seu caminho, é abominação para os perversos. Os perversos não gostam das pessoas boas. As pessoas ruins, as pessoas más, não gostam das pessoas boas. Como também aquele que é injusto não é bem visto por aquele que é justo. Muito natural. Então, esta foi a leitura do capítulo de hoje, capítulo 29 do livro de Provérbios. Nosso objetivo, nossa missão aqui é novamente amanhã trazer mais uma palavra, amanhã logo cedo às 5h29 da manhã, trazer mais uma palavra de prosperidade, mais uma palavra de riqueza e vida plena para todos. Então esse é o nosso compromisso amanhã e todos os dias estarmos aqui trazendo a palavra de Deus para você. Muito obrigado aí pela presença de todos em nossa live, muito obrigado. Deixe seu like, não esqueça seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Amanhã estaremos aqui fazendo mais a leitura de um capítulo da Bíblia, a leitura e os comentários. Muito obrigado, façam um excelente dia, é você que faz o seu dia e até amanhã, se Deus assim quiser, se Deus assim nos conceder o dia de amanhã. Mais um dia abençoado para todos. Muito obrigado. Até amanhã.